Olá, Brasil. É muito bom estar com vocês nesse momento para falar mais uma vez da educação fiscal no chão da sala de aula, à luz da BNCC. É muito importante esse evento. Eu parabenizo a todos que estão aqui presentes e vejo como uma grande oportunidade para a educação estarmos aqui presentes. A educação formal e a cidadania. A Constituição Federal fala que a educação tem por finalidade o preparo para o exercício da cidadania. A LDB também diz que a educação, entre os princípios da educação, um deles é o preparo para o exercício da cidadania. E o Programa Nacional de Educação Fiscal visa a construção de uma consciência voltada para o exercício da cidadania. Então, são 3 documentos importantíssimos que nós temos que reforçam essa relação entre educação e cidadania. O que depende a cidadania? Do que depende a cidadania? Dos direitos fundamentais e sociais assegurados a todos os indivíduos. Assim se dá a cidadania. Nesta figura aí, a gente vê a relação que existe entre os direitos fundamentais e os direitos sociais. Cada direito fundamental se desdobra em um ou mais direitos sociais. Existem estratégias que asseguram os direitos da cidadania. Essas estratégias, elas aparecem aí na administração, no Estado, como políticas públicas. E as políticas públicas, elas são serviços oferecidos pelo Estado. Esses serviços dependem do financiamento, e esse financiamento vem por meio dos tributos pagos pelos contribuintes. A exemplo de políticas públicas, nós estamos mostrando aí o programa de evasão escolar nota 0 para toda a educação básica. Também podemos citar o FIES, que é uma política pública de incentivo que gera oportunidade para os estudantes continuarem seus estudos fazendo uma faculdade. Ainda vemos ali o Programa Nacional de Imunização, que foi tão presente nas nossas vidas agora durante a pandemia e trouxe seus efeitos, aqueles efeitos esperados, que era de conter o avanço do vírus e impedir tantos óbitos como a gente estava presenciando, né? O espaço escolar, currículo escolar e cidadania. O efetivo exercício da cidadania se viabiliza pelo conhecimento escolar, que envolve as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A escola constitui um importante contexto para o aprendizado e o exercício da cidadania, e nela se refletem preocupações transversais à sociedade que envolvem diretamente as dimensões da educação para a cidadania. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, da educação básica, se apoia em 2 princípios fundamentais, em 2 fundamentos pedagógicos, melhor dizendo. O compromisso com a educação integral, que é o aprender a aprender, o aprender a fazer e o aprender a ser. E o foco no desenvolvimento de competências. Existem 10 competências gerais da BNCC, que elas perpassam toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. E elas garantem os direitos às aprendizagens que todo brasileiro tem, independente de onde ele esteja, de onde ele mora. A BNCC define a educação fiscal como um tema contemporâneo transversal no currículo da educação básica. E ele é apresentado existem 6 macro-áreas temáticas e 15 temas contemporâneos transversais. E aí está a educação fiscal na área
na macroárea de economia, juntamente com o trabalho e com a educação financeira. Então, hoje, a educação fiscal é obrigatória nos currículos, como os demais temas transversais. Temas que cabem à inclusão da educação fiscal, temas do cotidiano, que está presente no dia a dia. Nós estamos vendo aí algumas figuras que retratam, que nos levam a esses temas, como a organização da sociedade. A gente vê a participação jovem aí, com essa figura dessa jovem aí falando, né? Isso é muito importante, isso é cidadania. Também estamos vendo aí um recibo que nos remete à questão do pagamento de tributos sobre os nossos consumos. É importantíssimo que a gente valorize essa questão da arrecadação para gerar recurso ao poder público para o desenvolvimento das já citadas políticas públicas. Também estamos vendo aí o desafios e oportunidade com essa temática aí, Tenda da Juventude, que é um evento que acontece, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Estamos vendo uma criança aí sendo atendida, né, com problema respiratório, e se trata de saúde pública, e saúde pública tem a ver com a educação fiscal, ou vice-versa, a educação fiscal tem a ver com a saúde pública. Estamos também vendo outra imagem que nos remete à importância do trabalho, da participação ativa do cidadão lá no orçamento público, fazendo o exercício do controle social. Ainda mais, a gente chama atenção para o Estado, com interferência na ordem social no momento da pandemia, da Covid-19, os desastres e os custos aos cofres públicos. Também é uma temática, porque isso é uma situação recorrente em nossos municípios, e cada vez que acontece um desastre, e a gente está dando exemplo aí de queimadas, esse desastre vai repercutir em várias áreas do atendimento público e vai gerar mais gastos, né? Então, essas temáticas todas cabem à abordagem da educação fiscal. Quais são as metodologias que eu posso trabalhar a educação fiscal na escola? Na interdisciplinaridade, que é a forma mais simples, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela acontece no trabalho docente por meio do cruzamento de uma habilidade da BNCC com um determinado conteúdo da educação fiscal. E aí foi selecionado uma habilidade do ensino fundamental de ciência, né? Habilidade 4 da competência 1, aí está o texto da habilidade, né? Um recorte do texto. O objeto de conhecimento, no caso da ciência, é a transformação química e a produção de medicamentos. Na educação fiscal, eu posso, trabalhando esse conteúdo lá em ciência, eu posso inserir a discussão sobre saúde pública no meu município, com uma problematização, por exemplo, de onde vem o remédio do meu avô. Então, isso é uma temática interessante para os alunos do 6º ano do ensino fundamental, né? Que com certeza vai dar uma mobilidade, vai ter significado para a vida de cada um deles, né? Porque tem a ver com o dia a dia deles. A interdisciplinaridade consiste num processo de conexão entre os componentes curriculares e entre as áreas de conhecimento. Um contexto aberto, a interdisciplinaridade é um contexto aberto às aprendizagens significativas, à inclusão de debate com abordagem direta aos temas da educação fiscal. Educação fiscal, nesse contexto, ela vai aparecer e vai ser trabalhada enquanto elemento de coesão de saberes sociais, conhecimentos acadêmicos e vivências. Como exemplo do trabalho interdisciplinar, nós estamos aqui demonstrando a importância dos projetos integradores, né? Esses projetos,
eles fazem uma coesão no trabalho com as áreas de conhecimento ou com componentes curriculares das mesmas áreas. E os projetos integradores hoje são realidade nas escolas de todo o Brasil, né? Nós passamos em 2020 pela escolha do livro didático de projetos integradores para o ensino médio. Então, os projetos integradores, eles são oportunidades excelentes para a gente trabalhar com a educação fiscal, trazendo a esse trabalho uma participação efetiva dos nossos estudantes, impulsionando a autonomia, a criatividade e o protagonismo estudantil, né? E educação fiscal é isso, é você trabalhar, é você entender, é você buscar solução e é você fazer, é ter atitude. Nesta imagem, nós estamos vendo um exemplo da interdisciplinaridade, como ela se dá. Nós estamos aí trabalhando na área de matemática, a disciplina de matemática, estamos trabalhando na área de ciência da natureza com a disciplina biologia, estamos trabalhando na área de ciências humanas com a disciplina de sociologia e também trabalhando a área de ciências humanas com a disciplina geografia. E o tema do projeto é o desempenho do Estado no combate à Covid-19. Na matemática, por meio do conhecimento da proporção, agrega ao tema a questão das estatísticas, como o Estado age no combate à Covid-19, no que diz respeito à curva móvel da pandemia, como isso está ocorrendo no Estado, com relação à questão dos infectados, dos óbitos e dos vacinados. Aquela curva móvel é muito importante para a gente entender essa dinâmica da pandemia, o momento de crescimento e o momento de recuo. A geografia, por meio dos conhecimentos relacionados aos diferentes recortes da população brasileira, traz a possibilidade de identificação de quais características socioculturais, por exemplo, mais impactam na disseminação do vírus. E também como o mundo vem lidando com a pandemia, e o país também. Então, tudo isso são conhecimentos que se agregam a essa temática que é o estudo de como o Estado se porta diante, ou como o Estado brasileiro se porta ou se portou diante os momentos mais graves da pandemia. Ao trabalhar os conceitos de vivência, de pobreza, de vulnerabilidade social, a sociologia vem contribuir com o tema para o entendimento da importância do auxílio financeiro na pandemia da Covid-19. O que esse auxílio financeiro veio contribuir? Somente com as dificuldades daquela família, daquela casa? Não, nós temos que aprofundar e ver que o auxílio financeiro ele veio também dinamizar a economia enquanto as pessoas estiveram paradas, sem poder sair de casa, né? A biologia mostra a importância da ciência no combate às doenças, às diferentes variantes do coronavírus, as vacinas. Então, a biologia ela puxa esse estudo, esse debate. E a gente entra com a educação fiscal trabalhando o direito à saúde, que é um direito social, a presença do Estado brasileiro no combate à pandemia. A gente faz uma análise, uma reflexão de como se deu os trabalhos, as políticas públicas dentro do nosso país, os recursos que custeiam o auxílio financeiro da pandemia. Eles vieram de onde? Eles surgiram numa mágica? Qual foi a origem desses recursos? Os custos das vacinas. Quais foram os custos das vacinas? Quem pagou essas vacinas? Os investimentos
na pesquisa para o desenvolvimento da vacina brasileira. Há um investimento? Ele veio a tempo? Em qual contexto foi discutida essa questão do desenvolvimento da pesquisa para vencer essa pandemia e até baratear os custos aqui dentro do nosso país? Então, isso são temáticas que a educação fiscal injeta naqueles conteúdos lá da formação básica. E há essa troca de conhecimento, de saberes, junto com as vivências, né, de alunos e professores, que a gente faz um projeto integrador muito forte e muito significativo. A transdisciplinaridade são oportunidades de serem trabalhados conteúdos que não se encaixam adequadamente em nenhuma disciplina, como, por exemplo, sociologia. É um tema que envolve diversas disciplinas, mas não pertence exclusivamente a alguma delas, pelo fato de serem estudados tanto a sociedade como cidadania. Eles são conteúdos que são estudados diferentes características, tanto da sociedade como da cidadania, na história, na geografia, na biologia, nas artes. É impossível enquadrar esses temas em uma única disciplina. O trabalho pode ser estruturado, esse trabalho na transdisciplinaridade pode ser estruturado também em unidades curriculares, em projetos integradores, em unidades curriculares seletivas, itinerários formativos integrado e outros tipos de trabalho. Aí está um esquemazinho mostrando, visualizando a questão da transdisciplinaridade, onde a gente aí idealizou um projeto, onde o título do projeto seria Vários Brasis. E eu com isso, dentro desse título de projeto, dessa temática, a gente pode trabalhar N temáticas, né, como sociedade, como cidadania, políticas públicas e outras, né? E para trabalhar essas temáticas aí, nós vamos nos apropriarmos, buscar sustentação em várias áreas de conhecimento. Então, isso é transdisciplinaridade, é a forma de você trabalhar com educação fiscal lá na escola. Então, a gente conclui aqui a nossa fala dizendo que o trabalho com a educação fiscal deve primar pela criatividade, inovação, com base em metodologias ativas, deve valorizar a ludicidade, agregar novos valores à prática docente e às aprendizagens. Então, essas figurinhas aí, retiradas lá da internet, mostram como se trabalha com a problematização, fala das aprendizagens, das metodologias ativas e das aprendizagens significativas, né? E aqui a gente encerra nossa participação, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui conversando, falando da educação fiscal na educação básica. A educação básica é um espaço, em termos de tema transversal, onde há uma concorrência muito grande entre os temas transversais, e nós que trabalhamos a educação fiscal, a gente precisa levar a educação fiscal de forma lúdica, de forma dinâmica, com essa característica de trabalhar aquilo que acontece no dia a dia das pessoas, para que haja disposição e disponibilidade no currículo de cada escola que o tema seja trabalhado. Então, muito obrigado. Vamos à luta. Bom trabalho a todos.